Eu sempre não sei. Obrigado, irmãos. Vamos ouvir a palavra. Bom, boa noite. Nós vamos ter agora uma palavra. Doc Play também. Podem sair. Nós vamos ter agora à noite uma palavra diferente da que tivemos pela manhã, porque não sei quantos acompanharam, hoje nós tivemos a presença do nosso irmão, pastor Sérgio Franco, esteve ministrando aqui pela manhã, foi tremendo demais. Palavra. Quem é que estava aqui hoje de manhã? Tem alguém aqui que está de manhã? Alguns poucos irmãos, obrigado. Mas a palavra dele é forte demais, que coisa linda. Eu queria até estimular os irmãos a assistirem no YouTube, acho que a partir de terça-feira vai estar disponível lá na nossa plataforma no YouTube, beleza? Tem alguém hoje aqui pela primeiríssima vez no culto da celebração da Docmus? Tem alguém nessa condição? Primeira vez hoje? Não, né? Amém. Vamos. Eu queria estimular você a abrir a sua Bíblia Aliás, antes, o pastor falou aqui sobre o membresia, mas os irmãos que vão se batizar, por favor, você deve se cadastrar também no membresia, mas se cadastrar, tem um link aí que está disponibilizado para os irmãos, porque nós vamos fazer o batismo no dia 5 de dezembro, no sábado, lá no acampamento, tá bom? Então tem todas as informações lá no 3, 4 e 5 o acampamento, então será no dia 4. É isso aí. Amém? Quantos estão assim felizes, querem ouvir a palavra de Deus? Amém? Eu pretendo ser breve, mas não raso. Nós queremos ouvir Deus, amém? Queremos ouvir o Senhor nesta manhã. Abra sua Bíblia comigo. Por favor, coloque aí o Salmo 32 na linguagem NVI, antes de botar o slide, porque aí a gente acompanha aqui para os irmãos que estão sem a Bíblia. Vamos ler esse texto, aqui o slide, antes do slide aqui. Você que tem a sua Bíblia, ligue ela aí no Salmo 32. Irmãos, esse é um dos salmos que eu amo, eu gosto desse salmo demais. É um salmo que eu sempre estou lendo, sempre lembro dele, e foi um dos salmos que bem no começo da minha conversão, eu tive o prazer, o privilégio de decorar aí essas primeiras estrofes aí dessa canção linda, bíblica, que é o Salmo 32. Nós vamos falar sobre o tema como viver uma vida sem amarras. Amém? Coisa boa é a gente viver uma vida sem amarras, né? Quem lembra daquele filme? Um filme antigo, parece que agora até está sendo relançado aí com nova versão. Eu sei o que vocês fizeram no verão de não sei quanto lá. Você lembra dessa? Eu sei o que vocês fizeram no verão, acho que é isso. Passado, ok. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Uma turma de jovem tinha atropelado uma pessoa e eles então esconderam o cadáver. E eles tentaram esconder isso, mas eles viveram com esse... Olha para mim aqui. Eles viveram com esse fantasma, né? E aí, por quê? Eles receberam um bilhete. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Irmãos, eles começam a viver esse pânico, esse fantasma, o filme o roteiro dentro dessa realidade de que eles estão realmente escondendo algo e vive esse fantasma. E eu queria falar sobre isso hoje, porque, queridos, poucas coisas são mais atormentadoras do que um pecado oculto, uma vida escusa, algo guardado, não é? Então, eu tive o privilégio de ir lá nos Estados Unidos algumas vezes, e aí a gente encontra vários irmãos nossos, amigos, que estão na América ilegais, né? E aí eles vivem esse tormento. Eu sei o que você fez no verão passado. Eles vivem esse tormento de, porventura, alguém descobrir. Às vezes uma pessoa, o policial está aqui, olha para ele assim, a pessoa já fica tremendo. Meu Deus, será que descobriu que eu sou imigrante ilegal? Será que... Então a pessoa vive nesse tormento.
Eu lembro que acontece muito, né, sempre, de amigos, aí vamos, pastor, vamos levar o senhor lá no aeroporto e tal, e quando chega lá, a pessoa fica com, a gente percebe, a gente percebe a ansiedade dela, porque está em falta, né, com a lei, com a imigração. E isso é muito complicado. Vamos ler então esse texto. Oh, parece que estava aqui. Sumiu, eu sei o que você fez. O meu texto. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoaste a minha culpa, a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podem te encontrar. Quando pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegre-se no Senhor e exulte vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Até aí. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Meu Deus, nós te louvamos por hoje. Muito obrigado pelo privilégio que nos dá de estarmos aqui. Exposto, Senhor, a tua palavra. Em nome de Jesus, fala conosco, ministra, Senhor, ao nosso coração. Fala, ministra a nós. Queremos ser livres, como já foi pregado aqui hoje de manhã, pelo pastor Sérgio Franco. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Amém. Então, o pastor hoje, ele começou a mensagem dele utilizando o texto de Gálatas capítulo 5, quando a Bíblia diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Esse é o verso 1. Mais na frente, Paulo vai dizer, agora não useis da liberdade que tendes para dar ocasião à carne. Isso é muito bacana, porque Deus, ele não anda com a arma como um vigia, querendo encontrar o nosso furo, encontrar o nosso pecado, Não, ao contrário, ele nos dá liberdade. E quem é livre, é livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas a gente pode usar da liberdade que temos, já que não tem ninguém olhando, não é? Já que não tem ninguém vigiando, a gente pode usar dessa liberdade para pecar. Mas o pecado não vale a pena. O pecado nunca vale a pena. Por quê? Porque todos os seres humanos, irmãos, todos nós somos confrontados por dois problemas básicos, ou duas questões básicas, que é a questão da culpa relacionada ao passado e a ansiedade que tem uma relação
com o nosso futuro. Então a gente tem ansiedade por causa do que vai acontecer, do que possivelmente pode acontecer. E a culpa, ela sempre está relacionada com algo que a gente fez, né, no passado. E isso pode estar oculto ou não, mas o certo é que essas coisas são atormentadoras. Não existe alma, irmãos, preparada, atenta a isso, não existe alma preparada para conviver com a culpa e para conviver com a ansiedade. A gente não sabe por que tem tanta gente sendo tratada em psiquiatras, em psicólogos, e tomando remédios e montanhas de tajas pretas e vermelhas, enfim, porque a gente não sabe, mas muitas desses problemas, elas têm origem na questão da culpa e na questão da ansiedade. E aí a nossa alma não está preparada para conviver com isso. Por isso que o texto de Filipenses diz para que nós façamos conhecida de Deus toda a nossa ansiedade, que a gente lance em Deus toda a nossa ansiedade, porque Deus sabe que a gente não consegue conviver com isso. E a ansiedade vai dar lugar à depressão, que vai dar lugar a outras doenças, e muita gente acaba ficando louco mesmo, e isso é diagnosticado, uma coisa que começa ali com uma ansiedade, vai para a síndrome do pânico, que vai para outras doenças mais comprometedoras, que vai destruindo a qualidade de vida da pessoa, e ela se torna realmente, até chegar ao ponto de ficar realmente completamente insana. Daí, já que a Bíblia, irmãos, ela é extraordinária, porque ela tem instrução para nós vivermos sem amarras, amém? Para a gente viver livre. Eu cada dia estou mais preocupado com os crentes, lançando mão cada vez mais dos consultórios psiquiátricos e também os consultórios psicológicos, né, consultas clínicas psicológicas. Eu cada dia estou mais preocupado com isso, não é? Quando nós temos a palavra de Deus, a orientação de Deus, nós temos a comunidade que é terapêutica, nós temos o Espírito Santo que pode nos ajudar. Certo? Pastor, você está dizendo então que a gente não deve se utilizar dessas ciências, dessas ferramentas que a ciência dispõe a nós. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, irmãos, que muitos do recurso que a gente gasta com esses profissionais não precisaria ser gastado, não precisaria ser investido se nós lançássemos mão dos recursos da palavra de Deus, recursos espirituais que estão disponíveis a nós. Nós temos vida para diagnosticar alguns problemas que, na verdade, eles são espirituais e não psicológicos, ou não neurológicos, enfim, e a gente precisa dessa orientação, e essa orientação bíblica. Nesse salmo aqui, o salmista vai tratar dessas questões, da culpa, da ansiedade, certo? E o que fazer diante desses problemas? Como enfrentá-los? Antes de falar especificamente de como enfrentar essas duas questões, que é a culpa e a ansiedade aqui, eu queria, que é um problema assim, genérico, né? Para ricos, pobres, brancos, crentes, ateus, doutores, analfabetos, todo mundo, né? Pode conviver com essas coisas. Então, mas antes eu queria falar aqui sobre 4 importantes experiências, irmãos, que nós podemos ter em nossa jornada de fé, e que o salmista trata de uma maneira peculiar, de uma maneira bacana, e esclarecendo, abrindo os nossos olhos, e que pode nos ajudar muito. Então, esse salmo fala aqui de 4 questões, 4 coisas, né, relacionadas a isso, que se nós quisermos de fato ser felizes, vivermos uma vida sem amarras, não é? Nós devemos
nós devemos considerar. E eu quero ser direto aqui. Primeiro, o Salmo fala de um dos maiores tormentos que alguém pode viver, o de ser preso pela culpa. O tormento de ter debaixo do tapete coisas escondidas. O tormento, como diz, que vivem os imigrantes ilegais, não é? Como diz lá na América, por exemplo, o tormento que eles vivem. O cara vai e volta, mas ele ao mesmo tempo fica aqui, não tem paz. Está pensando, qualquer hora alguém vai bater na porta aqui, polícia, vou te deportar. E a gente não precisa ir para um país e ficar ilegal para a gente viver essa perturbação, esse tormento. Se nós não vivemos na luz, como na luz Ele está, a gente pode viver isso, esse tormento da culpa. Poucas coisas, amados, são mais perturbadoras do que a culpa. O tormento da culpa se manifesta com problemas no físico, diz o salmista. Olha, ele diz que ele teve problemas, o verso 3 e 4 aí, ele tem problema no físico. O físico dele começa a ter, o corpo começa a se manifestar. São as chamadas doenças psicossomáticas. É interessante que muito antes dessa expressão existir, o salmista está lá, há 700 anos antes de Cristo, está falando que se nós vivemos pecados ocultos em nossa vida, não tratados, não revelados, que nós vamos ter problemas psicossomáticos. Doenças oriundas, irmãos, de problemas na alma, na consciência. O médico faz o exame, o médico percebe, sabe, o indivíduo está dizendo que tem dores, que tem febres, que tem sintomas diversos, e depois de exames clínicos, baterias de exames laboratoriais, os médicos, olha, não encontram nada. Por quê? Porque o problema do indivíduo, da pessoa, não está no corpo, o problema está na alma. E o salmista está dizendo que isso definha os ossos. Algumas versões falam que os ossos foram se tornando quebradiços, eu comecei a ter osteoporose. Então, a culpa do pecado oculto acarreta doenças no físico. O salmista está dizendo que a culpa do seu pecado oculto lhe trouxe doenças no osso, nos ossos. E sabe, lá em mais lugares se manifestou essa doença psicossomática que veio sobre ele. Mas não somente no corpo. O salmista diz que o texto diz que ele estava cheio de problemas também nas emoções, o que justifica por que ele tinha problema no físico. O texto sagrado diz: a minha alma geme dia e noite. Isso não é outra coisa senão problema na alma. A pessoa está gemendo, a pessoa está entristecida, literalmente, a pessoa está experimentando depressão. E depressão, irmãos, é uma doença. Depressão é um troço grudento, não é frescura, não. Depressão é doença grave. E ela é grudenta. A pessoa não tem alegria, a pessoa não tem... E pode ter várias origens, mas o que a gente está vendo aqui é que o salmista está dizendo que esta doença, essa depressão, ela teve origem aonde? No pecado. Teve origem na culpa. Ele curtiu lá o pecado dele, mas ele começa a experimentar a culpa. Pecado oculto, está guardado. Então, não só problemas na emoção, tristeza profunda, mas o texto diz que a mão de Deus pesava dia e noite sobre ele. Irmãos, a mão de Deus é figura de bênção. A mão de Deus é figura de algo que abençoa, que desata a vida da gente. Mas o contexto aqui, a mão de Deus exerce pressão, não é? Porque aquilo está intimamente ligado com problemas espirituais.
Aí você, no primeiro momento, pode pensar que eu estou com problemas para recomendar que os crentes tenham contatos com profissionais como psiquiatras e também com psicólogos, mas o psicólogo e o psiquiatra jamais vai libertar uma pessoa, vai conseguir ajudar uma pessoa que tem problemas espirituais. A menos que esse psicólogo seja um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, percebe, não é? E tente indicar, ajudar a pessoa em níveis espirituais e não simplesmente em questões de uma ciência humana, de uma terapia humana, vamos dizer assim. Então, a gente precisa discernir isso. Irmãos, eu tenho recebido pessoas no gabinete muitas vezes, e quando eu falo gabinete é em reuniões, em situações para tratar pessoas, ajudar pessoas que estão sofrendo, e algumas, às vezes, estão sendo medicadas, estão sendo tratadas, mas o problema dela podia ser resolvido no altar, podia ser resolvido no secreto, podia ser resolvido com uma coisa que o salmista vai falar aqui, que é a questão da transparência, por exemplo, ter uma vida de vidro, certo? A mão de Deus, que é figura de bênção, começa a ser um problema para o indivíduo, porque ele está vivendo pecado oculto. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, que o Salmo trata aqui, não é? E nós precisamos de considerar, para evitar o psiquiatra, para evitar o psicólogo, não é? Para evitar chegar a esses níveis, é que o Salmo fala de uma das atitudes mais nobres que alguém pode ter. Qual é? A de confessar os seus pecados. Interessante, a gente tem aqui na igreja o programa 30 Semanas, que está baseado em 8 atitudes que a pessoa precisa tomar. É um programa. E aí a gente já disse que é 30 semanas para o indivíduo não pensar assim: ah, não, eu vou lá um final de semana e vai ficar tudo resolvido. Porque, como eu disse, esses problemas, eles são grudentos, eles se apegam realmente à alma da pessoa, às emoções do indivíduo. E as pessoas, às vezes, vão se tratar no médico e eles ficam lá meses e meses. Aí, às vezes, acha que na igreja, então, numa pregação que a pessoa ouvir, vai resolver. Vai trazer luz, vai trazer compreensão, mas a pessoa precisa de continuar. E a gente tem aqui, no programa 30 Semanas, que ele é baseado em 8 decisões que a pessoa toma ao longo dos 30 Semanas. E ano que vem, a gente vai recomeçar o 30 Semanas. Terminamos agora, talvez um mês atrás, concluímos um ciclo do 30 Semanas, e nós vamos voltar. A ideia nossa é que todos os crentes da Igreja de Cristo Dox, amigos nossos, parentes, todo mundo, passe pelo programa 30 Semanas, e que, se quiser ficar no programa, trabalhando, fazendo a terapia, que é uma terapia de grupo, né, baseado na palavra de Deus, baseado em ministrações, deve continuar, deve fazer, não é? Porque é extraordinário. Mas eu estou falando do 30 Semanas porque a primeira decisão que eu preciso tomar, recomendado pelo 30 Semanas, é qual? Admitir. Eu preciso de admitir. Então, o Salmo daqui está falando de uma das atitudes mais nobres, irmãos, porque muitos dos nossos problemas existem por causa da negação. Se o indivíduo não reconhece que tem algo que precisa admitir, ele vai viver com um tormento, tentando esconder isso de todos, mas ele não esconde de si, não esconde de Deus, e ele então vive com essa coisa ferroando ele, ferroando a sua alma. Tá? Então, o Salmo fala dessa atitude nobre, que é a atitude de confessar o pecado. A Bíblia diz que se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel para nos perdoar. Né? O apóstolo João que diz isso. Vivemos, irmãos, em tempos onde o pecado mudou de nome. Na verdade, algumas pessoas, na maior parte, nem mesmo consideram que o pecado é uma realidade.
né? Chama o pecado de uma série de coisas, mas não chama ele de pecado. Pecado tem nome, pecado tem dia, pecado tem hora. E ele precisa de ser confessado, ele precisa de ser admitido. Porque a gente sabe, queridos, que tudo que está em oculto está na jurisprudência do inferno, está no controle de Satanás. E isso precisa de ser revelado. Se andarmos na luz como Ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros, diz a palavra de Deus. O pecado oculto, ele quebra a comunhão da igreja, quebra a nossa comunhão. Por isso que uma das boas definições de confissão para mim é: confessar é jogar luz nas trevas, é trazer luz. Confessar é uma das atitudes mais nobres e libertadoras que alguém pode experimentar. Mas o diabo, o que ele vai fazer? Ele vai colocar no seu coração, ele vai colocar no meu coração, ele vai soprar nos nossos ouvidos, dizendo: olha, se você confessar, se você admitir, você vai ser rejeitado. Você vai ser rejeitado pela sua esposa, você vai ser rejeitado pelo seu filho, você vai ser rejeitado pelo seu esposo, você vai ser rejeitado pelo seu pastor, você vai ser rejeitado pelos seus irmãos. Mas nós sabemos, e a Bíblia diz, que nada ficará oculto para sempre. E aí, Deus é muito... E Ele fica nos dando oportunidade para a gente sair da condição do pecado. E se nós saímos, e aí é lindo demais. Se a gente joga luz, se a gente reconhece, admite, então isso é extraordinário. E o diabo sabe que enquanto nós ocultarmos, enquanto nós vivemos o pecado, ele vai estar no controle. Satanás vai estar no controle. E ele fica, então, não, você vai ser rejeitado, não fale, não conte, guarde isso para você, continue com isso, e você, em a luz, continua vivenciando. E ele diz: esconde, esconde, e Deus diz: revela, revela. Porque Deus também sabe, irmãos, que nós deixaremos de ser escravos o dia que nós formos livres do nosso pecado. Os fariseus, eles tinham dificuldade de admitir o pecado deles, de forma que quando Jesus expressou, dizendo que eles eram escravos, nós somos livres, nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus diz: olha, todo aquele que vive em pecado é escravo dele. Não estamos dizendo que não pecamos, o que nós estamos dizendo é que o pecado deve ser um acidente na nossa vida, e nós já ouvimos isso, nós já aprendemos sobre isso, e em sendo um acidente, nós queremos nos livrar dele antes que o sol se ponha. Uma vida de rebeldia, onde fazemos o que bem entendemos, nos torna aprisionados, nos aprisiona a correntes, enquanto fazemos a vontade de Deus, nós nos tornamos livres. Onde fazemos o que queremos e achamos que podemos e devemos, a gente se torna aprisionado. Mas quando a gente faz a vontade de Deus, a gente se torna cada vez mais livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Terceiro lugar, o Salmo está falando de uma das maiores felicidades que alguém pode experimentar, a de ser perdoado. Ei, meus irmãos, ser perdoado é extraordinário. Está aí no verso 1 e 2. Felizes, felizes são aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, apagadas. Meus irmãos, nada pode ser mais aliviador, nada pode ser mais confortador, nada pode ser mais proporcionador de felicidade que saber que fui absolvido, que fui perdoado. Que o peso da culpa foi tirado dos meus ombros, que me foi dado uma nova oportunidade, que me foi dado uma nova chance. Você sabe que nos tribunais, quando uma pessoa é perdoada ou quando ela é declarada inocente, aquilo é uma explosão de júbilo, de alegria. E essa é a sensação quando nós somos perdoados de fato. O apóstolo João, já citei aqui,
É Ele quem diz: se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. O perdoado é aquele que foi alvo do favor de Deus e da sua graça. Amém? Em quarto lugar, o Salmo fala de uma das maiores experiências que alguém pode vivenciar, a de ser dirigido pela palavra de Deus. Uma vez perdoado, uma vez aliviado, uma vez que Deus nos deu uma nova chance, um novo recomeço, nós precisamos ser dirigidos pela palavra de Deus, porque senão nós vamos cair de novo no mesmo buraco. Veja o verso 8 e 9 aí. Deus quer nos dirigir com a sua palavra, Deus quer falar conosco, Deus quer nos mostrar o melhor caminho. Eu gosto tanto desse salmo, o Salmo 119 todo, mas o Salmo 119, verso 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, uma vez perdoado, o salmista está dizendo: vivencie a alegria de ser dirigido pelo Senhor. Você sabe, irmãos, que o que nos ajuda mesmo a vencer o pecado é a palavra de Deus. Nós precisamos de ser dirigido pela palavra de Deus diariamente. E você pode observar que nós todos enfrentamos resistência para vir ao culto, nós enfrentamos resistência para fazer a obra de Deus, para trabalhar para Deus, mas uma das coisas que mais resistência nós enfrentamos é de ler a palavra e de orar, de ter o nosso secreto, o nosso encontro diário com Deus. Então, você quer realmente viver essa experiência permanente de ser dirigido pela palavra de Deus? Então, filho, leia a palavra diariamente. Em tempos de confusão e de incerteza, de dúvidas, de oscilações, você pode ter uma direção. Você pode ter uma direção extraordinária, você pode saber para onde está indo, se você tem a palavra de Deus. Deus tem direção na sua palavra para o homem velho. Deus tem direção em sua palavra para o pai de família, para o filho, para a esposa, para o jovem. O Salmo 119, acho que é o 9, 11, não sei se você pode confirmar para mim. Como guardará puro o jovem seu caminho, observando segundo a tua palavra, Senhor. Guardei a tua palavra, Senhor, em meu coração, para não pecar contra ti. Palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, está para discernir propósitos e pensamentos do coração. Não há ninguém que se esconda, todos estão patentes, todos estão à mostra, todos estão nus diante da palavra de Deus. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo duas pessoas ali. E essas duas pessoas vivem um nível de contraste muito grande. Mas à medida que eu amo a palavra, que eu me alimento da palavra, esse contraste, essa diferenciação entre essas duas pessoas vai diminuindo. Eu estou falando de você e Deus. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo eu, pecador. E olho e vejo para Deus, um Deus santo, um Deus maravilhoso. Então, essas duas pessoas são diferentes demais, no sentido de que eu sou pecador e Deus é santo. Mas à medida que eu vou me alimentando de Deus, porque a palavra é de Deus, a palavra é Deus. A Bíblia diz que Jesus é o Verbo que se fez carne, que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, eu vou me alimentando da palavra e eu vou me tornando mais parecido com Jesus, eu vou me parecendo com Deus, eu vou sendo discipulado pela palavra. Como já foi ministrado aqui hoje de manhã, Ele é o nosso modelo, não é? A palavra de Deus é como uma bússola, irmãos, que vem para aquele que está perdido, sem direção. Imagine você num matagal, eu não sei quantos já tiveram a experiência de ficar perdido numa floresta, no mato, num rio, no meio do mar.
Mas a bússola aponta o norte, aí o indivíduo pode saber para onde ir, que direção tomar. Você tem a bússola, você tem a palavra. Em dias de tantas incertezas, onde cada um diz a coisa que quer dizer e toma a direção que quer tomar, a Bíblia diz em Hebreus 4:12 que nós temos uma palavra que é viva e eficaz, que quer nos dirigir, que quer nos conduzir. Amém, irmãos? Que coisa séria, que coisa importante. Agora, o que fazer diante da culpa e da ansiedade pelo futuro incerto? O salmista dá receitas perfeitas aqui. E aí eu queria aplicar essa palavra dizendo o seguinte: tome estas seguintes atitudes. Primeiro, troque a alegria momentânea do pecado pela alegria permanente do perdão. O pecado faz promessas cujo cumprimento nunca vai acontecer. Você vai ficar feliz, você vai ficar mais feliz, você vai se sentir melhor. As pessoas vão te admirar, as pessoas vão te respeitar. Falácia, mentira, engodo. O pecado vai tirar tudo de você. Tudo que você tem como mais precioso, tudo que é mais precioso da sua existência, vai ser tirado pelo pecado se você não o vencer com a cruz. Ele vai tirar a sua saúde, ele vai tirar a sua família, seu ministério, seus relacionamentos, ele vai tirar tudo. A alegria do pecado é passageira, ela dura alguns instantes, talvez algumas horas, quem sabe alguns dias, meses, mas a alegria de viver na presença de Deus é indescritível. Aleluia. Aleluia. É indescritível, irmãos. Viver no perdão de Deus vai te colocar no centro da vontade de Deus. Vai te tornar uma pessoa feliz, uma pessoa desamarrada. Amém? Vai tornar você alguém justo, honrado e respeitado. Aí sim. Você poderá até ser ridicularizado na terra, mas você será aplaudido no céu se você trocar a alegria momentânea do pecado pela alegria permanente do perdão. Pela alegria permanente do perdão. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Em segundo lugar, troque o tormento da culpa pelo gozo da confissão. A culpa nos atormenta, mas a confissão traz alívio. Muitos crentes, como disse, estão lotando os consultórios psiquiátricos e psicológicos porque não avançam para o gozo da confissão. Passe a usar a disciplina da confissão mediante arrependimento e descubra que Deus não tem nada contra você, como diz a versão de Eugênio Peterson da mensagem. Deus não tem nada contra você. Pessoas que vivem atormentadas pensando que Deus está confabulando contra ela, que o mundo espiritual, o mundo de Deus, as suas leis e o seu mundo, está confabulando, está tentando atrapalhar o meu progresso. Deus não tem nada contra nós, ao contrário. Ele diz: eu é quem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, o pensamento de vos dar o fim que desejais. Deus quer nos dar a verdadeira alegria. Então essa expressão no início do Salmo, feliz, é isso que Deus quer nos tornar, feliz. Então troque o tormento da culpa pelo gozo da confissão. Ponha o seu pecado para fora, não o guarde como uma relíquia. Você verá que todas as pressões espirituais, toda a culpa vai embora, vai evaporar. Deus quer dar um novo começo para nós. Deus quer nos dar um novo começo. Aleluia. Para que essa voz, essa expressão, eu sei o que você fez no verão passado, não nos atormente mais. Um dos biógrafos de Lutero diz que Satanás se apresentava porque a Lutero para tentar esbofeteá-lo, para tentar acusá-lo. Porque como vocês sabem, o texto de Romanos, capítulo
1,17, o justo viverá da fé, foi o que impactou, quando Lutero teve um encontro com Deus, foi por causa desse texto. Né? O 16 diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois do grego. O justo viverá da fé. Então o Lutero, quando viu aquilo, ele ficou impactado. Mas Satanás queria colocar diante dele os seus pecados. Você fez isso, você fez isso, você fez isso. E ele então um dia dá um basta em tudo isso, dizendo, olha, mas o sangue de Jesus me lavou de todo o pecado. Tudo isso já foi colocado no altar de Cristo, na cruz de Cristo, foi pregado na cruz de Cristo. Em terceiro lugar, troque a fraude da hipocrisia pela segurança da transparência. Só voltando aqui um pouco, eu sempre contava isso aqui na igreja, porque eu vi numa literatura antiga, o caso de um beduíno que, andando lá nas montanhas do Oriente, ele encontrou uma pequena serpente, ultra venenosa. Mas ela era tão pequenininha, tão bonitinha, e o monte estava congelado, estava congelada. E ele então o que faz? Ele pega aquelas pequenas serpentes, leva para casa, e ele começa a cuidar dela. Coloca numa caixinha, dá alimentação para ela, e vai cuidando. E ela vai recobrando ânimo. Ela como que parece que estava inativa ali, por causa de estar congelada, mas ela foi recobrando ânimo. Aí ela ficou de pé, ficou boa, né? Vamos dizer assim. E aí, um dado momento, ele manipulando ela, pum, picou ele e ele morreu. É assim que o pecado faz. A gente não pode manipular o pecado, não tem como brincar com o pecado. A gente não pode chocar esses ovos. Quando isso der cria, vai nos matar. Então, troque a fraude da hipocrisia pela segurança da transparência. Viva uma vida de transparência, seja de vidro. Jesus odeia os hipócritas, a hipocrisia, perdão. O pecado que Jesus mais condenou dos fariseus foi o pecado de hipocrisia. E nós, religiosos, irmãos, a gente tem uma tendência para a hipocrisia. Não se iluda, não. Eu tenho uma tendência para a hipocrisia. Você tem uma tendência para... A gente tem que lutar contra a hipocrisia. A gente tem que abrir o verbo, abrir o jogo. É interessante, as pessoas ficam preocupadas das pessoas souberem, ficarem sabendo das mazelas delas, antes saberem do que essas questões em oculto e serem consumidos por ela. Porque o céu sabe, o mundo espiritual sabe. Então, a transparência sim, essa traz segurança. A gente aqui na igreja, a gente não quer, a gente resolveu, a gente decidiu. A gente quer ser transparente, a gente quer uma cultura de transparência na Igreja de Cristo Dogmas. A gente quer ser honesto, a gente quer ser íntegro, a gente quer estar exposto ao altar e também a nossa vida às pessoas. Porque sabendo que todos nós estamos sujeitos a cairmos, sim ou não? Por que a gente vive com esse medo das pessoas descobrirem? Então sabe o que a gente faz? A gente pega e conta logo. Ah, mas aí todo mundo vai saber, vai contar, que saiba. Eu preciso viver a minha vida de transparência e eu então terei vitória. Seja honesto nos seus motivos, confronte a si mesmo. Você é a pessoa que mais será beneficiado. Você é uma pessoa que te conhece, então abra o jogo. A hipocrisia é uma fraude. Ela promete ouro, mas quando ela entrega latão. Algo que rapidamente se enferruja. Por isso que o texto de Apocalipse 3:18, Jesus diz: eu dou-lhe esse conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e a sua nudez. Pessoas que estão vestindo roupas
que não escondem a sua vergonha, que não cobrem a sua vergonha, que não cobrem a sua culpa. A roupa que cobre a nossa culpa é a roupa de Jesus, é o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Ele pagou. O escrito de dívida que era contra nós, o texto sagrado de Colossenses diz que ele rasgou, que ele pagou. Ele encravou na cruz em nosso favor. Que vitória, amém, irmãos? Que vitória. Por último lugar, troque a teimosia com as suas rédeas e açoites pela doce instrução do Senhor. Tem gente que luta com o Senhor. Nosso espírito, nossa alma quer lutar com o Senhor, quer resistir à instrução do Senhor. Deus quer nos guiar para a gente não tropeçar, para a gente não cair, não tropeçar. Não seja teimoso como o cavalo, que só vai no açoite, só vai na chibata, que precisa de freio para parar. A Bíblia diz que nós temos entendimento, todos nós que estamos aqui, nós temos entendimento, nós temos a palavra de Deus. Nós temos que ser razoáveis, diz a palavra do Senhor. A gente tem que ponderar em nossos corações, a gente tem que ter racionalidade, olhar para a palavra e concluirmos então que não somos como cavalo. Tem gente que só para quando o farol de Deus vem sobre a vida dele, quando a desgraça vem na vida dele, quando o mal vem na vida dele, dela, quando ela perde a saúde, quando ela perde o casamento, quando ela perde o emprego, quando ela perde os relacionamentos. A Bíblia diz: não seja como o cavalo, como a mula, seja instruído, deixe de teimosia. Como disse Jesus a Paulo, né? Porque a conversão de Saulo, nós estudamos essa semana lá no PG, ela é muito importante, muito estratégica no Novo Testamento, porque ela é contada por Lucas 3 vezes em Atos. E em Atos 26, o texto sagrado diz que Jesus disse para ele: olha, Paulo, não resista aos aguilhão, porque isso só lhe trará mais dor. Nós que temos entendimento, irmãos, quando ficamos resistindo à instrução, isso só vai trazer dor para a nossa vida, vai trazer dor para a nossa alma. A instrução do Senhor são doces, a lei do Senhor é como favo de mel, a palavra do Senhor são como trigo fino que é produzido dos campos, é como o mel que escorre das rochas, como diz o salmista. A lei do Senhor nos faz bem, a palavra do Senhor é boa, ela alimenta o nosso espírito. A lei do Senhor nos torna o nécio, o tolo, em alguém sábio. Eu queria convidar você hoje à noite a se deixar instruir pelo Senhor. Amém? Se deixar instruir pelo Senhor. Eu comecei essa palavra, eu queria que você ficasse de pé. Eu comecei essa palavra hoje dizendo que tem duas coisas que são questões da nossa vida, que é a culpa em relação ao passado e a ansiedade com relação ao futuro. Ei, alguém que está livre de amarras, ele entra e sai, ele vem e vai, ele conhece o Senhor o conhece, simplesmente assim. É melhor viver assim. Amém? Quantos querem viver sem amarras em sua vida? Aleluia. Você que é jovem, não pense que isso se restringe a você. Você que é velho, não pense que isso se restringe a você. Você que é de meia idade, não pense que isso se restringe a você. Você que é homem, não pense que isso se restringe a você. Você que é mulher, não pense que isso se restringe a você. Todos nós precisamos da instrução do Senhor. Amém? Nós não queremos mais. Nós queremos ser filhos, né? Como essa canção que nós cantamos aqui agora. Nós queremos ser escravos mais do medo. Amém? Em nome de Jesus, feche os seus olhos aí onde você está. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou
filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Levante suas mãos aí onde você está. Eu sou filho. Declare isso, por favor, com a força do seu coração. Levante suas mãos assim, por favor. Me ajude aí, irmão. Diga isso a Ele. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Senhor Jesus, nós ouvimos a Tua palavra nesta noite, nós entendemos a Tua palavra. E nós queremos, Senhor, viver uma vida de transparência. Sermos instruídos por Tua palavra. Queremos, Deus, viver uma vida sem amarras, sem prisões. Onde a disciplina do arrependimento e da confissão faz parte da nossa vida. Porque há esperança para aquele que admite e confessa mediante arrependimento. Eu quero, meu Deus, como igreja aqui presente, nós queremos decidir ter uma vida de transparência. Uma vida, Senhor Jesus, de integridade diante do Teu altar. Nós decidimos hoje, meu Pai, viver assim, porque somos igreja. Recebe-nos, ó Deus, nesse nível. Muito obrigado, meu Deus, por nos dar uma nova chance hoje de noite, para seguirmos, Senhor, em triunfo, em nome de Jesus. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Talvez você esteja aqui hoje, está dizendo: pastor, eu fui ministrado. Eu andava longe dos caminhos do Senhor, longe da vida da igreja, e eu quero retomar. Eu estou agradecido pela nova chance que o Senhor me deu. E eu quero admitir, eu quero confessar, eu quero receber o meu Senhor. Se é o seu caso, levante a mão onde você está. Você que está dizendo hoje: pastor, eu quero voltar para Jesus, quero voltar para a vida da igreja. Alguém no nosso meio nessa condição. Eu quero me arrepender de todo o meu coração. Eu quero fazer como Jacó, porque hoje eu lutei com Deus e venci. Que Deus diga isso a respeito de cada um de nós. Quando Jacó teve aquela luta com Deus, Deus disse assim: eu vou mudar teu nome, porque você vai deixar de ser Jacó, trapaceiro, e você vai se tornar um príncipe de Deus, porque você lutou com Deus e os homens e venceu. Você sabe quando a gente luta com Deus e com os homens e vence? Quando nós lutamos com a nossa vontade, quando nós lutamos com a nossa carne, com a nossa carne.
E a gente faz a vontade de Deus. Nós vencemos a Deus na luta quando nós nos rendemos a Ele. Quando nós soltamos as armas, quando nós colocamos as mãos para os altos, quando nós admitimos que Ele é santo, que Ele é poderoso, como fez o filho pródigo. Vou procurar o meu pai, vou para a casa do meu pai e vou dizer para ele: Pai, pequei contra o céu e contra a terra, não sou digno de ser chamado teu filho. Aí você ganha Deus, aí você vence de Deus. E a minha oração é que todos nós tenhamos vencido nós mesmos, vencido a nossa carne e vencido Deus com um quebrantamento, porque o salmista diz que um coração contrito, um espírito contristado, quebrantado, Ele não vai rejeitar. Faça assim com a sua mão. Pai, hoje é um dia especial para nós, porque é domingo, o dia do Senhor, o dia da ressurreição. E a gente agora quer enviar o teu povo, enviá-los para casa de volta. Mas agora eles vão, Senhor, como a canção que cantamos aqui hoje já, com essa semente no coração. E eles voltarão com júbilos, com seus feixes. Nós os abençoamos. Vá em paz, o Senhor vos acompanhe, em nome de Jesus. Saia cantando essa canção. Amém. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou